Estamos de volta com Impressões, hoje tendo como convidado João Fernandes, que é ex-deputado estadual, ex-prefeito também e atual diretor-presidente da AESA, aqui do estado da Paraíba. Tinha uma pergunta no bloco passado que foi sobre as influências, as inspirações que você teve para escolher a política também como atividade. E quem são esses nomes que lhe inspiraram, João? Rapaz, infelizmente eu não tive escola política. Eu participei ativamente dos movimentos de classe, do movimento estudantil, e isso parece que era natural em mim, ou seja, essa vontade de ser útil à sociedade e de ser solidário com as demandas que a sociedade apresentava. Então, isso, inclusive, no período da ditadura militar. Além do período da ditadura militar, eu não tive escola, lamentavelmente eu não tive. Embora eu tenha conhecido alguns políticos, com todo o respeito que eu devo ter a eles, eu não os tive como referência. Não tenho nenhuma referência. Então, e o meu estilo tinha que ser de fato diferente, porque eu nasci no movimento de contestação à revolução, de reivindicação dos movimentos populares e democráticos, né? E mais do que isso, de luta contra a ditadura que estava instalada no país, que foi a ditadura de 1964. Então, eu cresci nesse terreno. Foi o bairro da Liberdade de Campina Grande, pelas relações que eu tinha com o bairro, foi a universidade, o pessoal da Universidade Federal, da Universidade Regional do Nordeste, que percebia que o meu discurso se alinhava com as lutas democráticas e populares e com as lutas pela redemocratização deste país. Então, essa foi a minha escola, lamentavelmente, porque eu gostaria de ter alguns referenciais, porque a pior coisa é você ter que aprender sozinho, Cláudio. Eu não sei se tive o melhor desempenho, se tive o desempenho mais consequente, mas eu não tive em quem me referenciar. Mas nem no cenário nacional existia algum político que lhe... No cenário nacional havia algumas figuras, e foi aí onde eu mudei de partido, porque eu fui eleito vereador de Campinas pelo velho MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Depois transformaram o MDB no partido do Movimento Democrático Brasileiro. O MDB, quando estava, digamos assim, crescendo demais ou inchando, porque parece que no Brasil, quando você cresce, você aumenta. Estou passando aqui um conceito que eu gosto. Quando você cresce, você aumenta. Quando você desenvolve, você melhora, né? O desenvolvimento está associado a melhorar as coisas, melhorar o que você faz. E o crescimento está associado apenas e tão somente a aumentar. O MDB aumentou demais e estava perdendo qualidade. Aí eu migrei para o PSDB. E migrei para o PSDB por quê? Porque no PSDB estavam aquelas pessoas que representavam os autênticos do PMDB. Ou seja, a ala mais consequente, mais avançada, mais à esquerda do PSDB, que era contestar o modo de militância do PMDB naquela época. Exatamente, né? Que era o quê? Eu vou botar todos para não ser muito injusto. Não era Franco Montoro, era Mauro Covas, era Fernando Henrique Cardoso, era, deixa eu ver, Zé Richa lá no Paraná, Jarba Vasconcelos aqui em Pernambuco. Então, eu fui para o PSDB à procura de quê? Do lado esquerdo da política brasileira. Eu queria avançar um pouco. Ocorre, entretanto, que vem a queda de Collor. Com a queda de Collor, assume Itamar. Com o Itamar, assume o PSDB. E o PSDB, que era o centro-esquerda, vai para o centro-direita, porque vai executar exatamente as políticas do liberalismo, as políticas do processo de globalização, mas ainda assim prestando um relevante serviço à sociedade brasileira. E eu passei nessa brincadeirinha 20 anos dentro do PSDB. Eu cheguei ao PSDB em 91. Em 92 eu me elegia prefeito de Boqueirão pelo PSDB. E fiquei até um dia desses no PSDB e saí sem brigar, mas saí porque eu estava me livrando de um projeto que não era mais o PSDB dos autênticos, o PSDB centro-esquerda, já é hoje um PSDB centro-direita.
E eu queria me livrar disso, sair sem briga, sem nada. Ou seja, eu próprio venho tentando descobrir o caminho das pedras, o caminho que eu entendo que é melhor para mim e principalmente para a sociedade, o que é melhor para o povo brasileiro. Hoje o João Fernandes está afiliado a algum partido? Estou. Eu, na verdade, saí direto para o PSB. Eu também não concordei com as decisões do PSDB mais recentemente. Nós fizemos uma aliança, estávamos governando o Estado e do dia para a noite o comandante-chefe das tropas do PSDB resolve brigar com o atual governador. No primeiro momento eu queria candidatura própria, 4 anos antes eu queria candidatura própria do PSDB. Fui voto vencido. 4 anos depois eu não via motivo para estar brigando com o atual governador, porque ele estava realizando um bom trabalho em favor do povo paraibano. Razão porque eu disse, quem quiser brigar com ele, que briga, eu não vou brigar. E para eu provar que estava... Eu procurei alternativas. E o melhor para mim, naquele momento, foi ir direto para o PSB. Porque, infelizmente, o quadro político se deteriora no Brasil há muito tempo. Fazer política no Brasil deixou de ser uma atividade nobre, certo? Enriquecedora, que dá muito brilho, dá muita alegria, para ser uma atividade relativamente pobre, porque você tem que fazer política se nivelando por baixo. Então, desde a sua incursão primeira na política até hoje, você avalia que o quadro piorou? Com certeza absoluta. Eu diria, se eu vou ver se dá para eu situar ou pegar alguns fatos que caracterizam isso, né? No início da década de 80 e início da década de 90, se eu não me engano, detonou a queda do Muro de Berlim, que era o começo do fim da Guerra Fria, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, a famosa Guerra Fria. Como consequência disso, pareceu ao mundo, ou apresentou-se ao mundo, o liberalismo econômico, que tem como seu gendarme, seu principal protagonista, os Estados Unidos da América, que o liberalismo havia ganho, havia se consolidado, as ideias liberais, e mais do que isso, que o seu instrumento, o processo de globalização, dava uma nova, digamos assim, orientação ao mundo. Com isso, o processo político acentuou seu processo de degradação. Se você começa a observar, há uma tendência no mundo todo de fazer política nivelando por baixo, transformando a política em negócio. Isso contraria tudo que eu li, isso contraria tudo que eu acho que é interessante na política, é que o povo, livre e democraticamente, escolha. Se nós somos os políticos, são bons, escolha os melhores. Se os políticos não prestam, porque são também, se eles não prestam, eles são reflexos da sociedade que eles fazem parte, escolha o quê, Cláudio? Os menos ruins para dirigir os destinos de nossas casas legislativas e para administrar as nossas prefeituras, os nossos governos e o nosso Estado-nação. Então, esse processo vem e vem de mais distante ainda. Se você pegar o sistema político instituído em 1946, com a tal da primeira redemocratização, vamos chamar isso, e começar observando, ele só vai se degradando, porque quando ele colocou em 89, 88, na Constituição, alguns institutos políticos que melhoraria a qualidade dos partidos, imediatamente esse Congresso que está aí modificou. Você tinha, por exemplo, partidos nacionais, você tinha fidelidade partidária, você tinha verticalização. E tudo isso foram institutos que, se eles colocaram na Constituinte, presume-se que eles estavam colocando as coisas mais avançadas que existiam no mundo. E por que é que voltaram atrás, Cláudia? Se você voltou atrás, você está regredindo. Então, o processo político, o sistema eleitoral brasileiro tem regredido só para favorecer o quê? A política pequena, a politicalha, a corrupção, a bandalheira, a roubalheira, que é isso que a gente está assistindo agora. Isso não aconteceu por acaso. Aliás, eu poderia ousar dizer que o que a gente está colhendo aqui se plantou com a Revolução de 64.
Eles fizeram a revolução, fizeram algumas coisas, deixaram de fazer outra, destruíram as lideranças, destruíram, digamos assim, os orientadores da juventude, os preparadores de opinião pública, e só podia dar no que deu. Nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos falar um pouco mais sobre a atuação de João Fernandes na AESA aqui no estado da Paraíba.